que nos acompanha aqui nesse canal do YouTube, do Grupo São Jerônimo. Hoje, dia 2 de maio, celebramos a terceira semana da Páscoa. O Evangelho de hoje é João capítulo 6, os versículos 22 a 29. Esse capítulo 6 do Evangelho de João é o capítulo no qual Jesus fala sobre o pão da vida. É um longo discurso, no qual Jesus explica o alimento, o pão que ele dá, que é a própria vida dele. A perícope que nós temos no Evangelho do dia de hoje é a perícope do reencontro de Jesus, dos seus discípulos, com a multidão lá em Cafarnaum. Ela se situa após o sinal dos pães, quando Jesus reúne a multidão e distribui pão para a multidão. E logo em seguida também do episódio no qual Jesus caminha sobre as águas. Então, temos esse encontro em Cafarnaum. No versículo 25, diz que as pessoas encontraram Jesus no outro lado e perguntaram: quando chegastes aqui? É a pergunta que as pessoas queriam saber acerca de Jesus, acerca de sua identidade. E Jesus ensina sobre o sentido do sinal do pão. Que aquele pão que as pessoas se saciaram queria remeter a uma outra realidade. Que o que Jesus tinha feito não era apenas para as pessoas se alimentarem, mas a partir daquele gesto, Jesus queria ensinar algo mais. Aquele sinal remetia a uma outra realidade, porque Jesus queria ensinar sobre o pão da vida, sobre o verdadeiro alimento, sobre um outro pão que ele estava oferecendo, que era a sua vida, que eram os seus ensinamentos, que era a sua existência. Então Jesus responde que as pessoas estariam procurando por ele não por causa dos sinais, mas porque comeram pão e ficaram saciados. E Jesus queria dar a entender o sinal, que não era apenas para se satisfazer com aqueles pães, mas com um outro pão que ele estaria oferecendo, o pão da vida, a sua carne, o seu alimento, a sua vida, a sua existência. E por isso Jesus vai dizer para trabalhar não apenas para este alimento que perece, que termina, mas por outro alimento, esse alimento que ele quer oferecer, esse alimento que permanece para a vida eterna. E o Evangelho se conclui com a pergunta: o que devemos fazer para praticar as obras de Deus? As pessoas queriam praticar obras, fazer coisas, pois Jesus falava antes, no versículo anterior, sobre trabalhar. E Jesus responde no singular: a obra de Deus é que criais naquele que Deus enviou, que ele enviou. Ou seja, enquanto as pessoas entendiam as obras, fazer coisas, Jesus falava da obra, isto é, acreditar nele. E é esse o convite que o Senhor nos faz, para que creiamos nele, para que pratiquemos a obra de Deus, que é acreditar em seu Filho Jesus, na entrega dele por nós, no amor que ele oferece por nós, no alimento do pão da vida que ele nos dá. Não apenas nos apegarmos ao princípio dos sinais,
mas a que o sinal nos remete.